Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao nosso terceiro debate entre os candidatos à reitoria para o quadriênio de 2014 e a 2018. Bom, explicando um pouco de como vai acontecer o debate, nós vamos ter, a princípio, a apresentação das chapas, onde cada candidato vai ter 10 minutos para poder apresentar e fazer as suas considerações iniciais. Logo em seguida, nós teremos a participação da plenária, onde vamos haver 2 blocos de perguntas, dividido entre os 3 segmentos. No primeiro bloco serão 6 inscrições e no terceiro bloco serão de, no máximo, 9 inscrições. E cada candidato terá um tempo de 10 minutos para responder cada bloco. E, por fim, as considerações finais, onde cada chapa terá 5 minutos para fazer as suas considerações. Lembrando que nesse debate não haverá as perguntas entre os candidatos, a partir de um acordo feito entre a comissão organizadora e os candidatos à reitoria. Bom, a ordem de apresentação desse debate vai ser, iniciando, o professor João, logo em seguida o professor Luiz Rogério, depois o professor Nelson Preto e, por último, o professor Dirceu Martins. No segundo bloco e terceiro, a ordem vai ser invertida e assim sucessivamente. Bom, dando início, professor João. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Meu nome é João Carlos Salles. Importante dizer isso aqui para vocês. Sou professor de filosofia, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Fui diretor da faculdade e sou hoje candidato a reitor pela chapa 1, UFBA, uma construção coletiva. Uma ideia central da nossa chapa, que eu tenho enunciado e repetido nos debates, é a ideia de que excelência acadêmica e compromisso social são noções que se solicitam, elas não são incompatíveis, porque, afinal de contas, só tem excelência social uma instituição que tem uma política clara de assistência estudantil, que tenha uma política de permanência, que valorize o trabalho dos técnicos administrativos, que valorize, que respeite, que não precarize o trabalho dos docentes, que acolha bem os estudantes. Só tem excelência acadêmica uma instituição que não conviva com formas, com manifestações de autoritarismo, que combata decididamente desigualdades, assédios, restrições diversas, motivadas por preconceitos relativos à orientação sexual, relativos à condição social. Ou seja, a noção de excelência acadêmica se volta a pensar a instituição. E associa-se à ideia de que, mais do que simplesmente ter o direito à educação, os nossos jovens, as pessoas que têm acesso ao ensino superior, têm direito, sim, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, têm direito a uma educação de qualidade. Essa é a ideia chave
Sabemos que para isso é preciso que a instituição seja forte, porque temos que trabalhar por mais recursos, batalhar mais recursos, ampliar nosso orçamento. Nós temos que defender a instituição de injunções que lhe corrompem a natureza, que lhe causam qualquer espécie de subserviência, porque como instituição pública, gratuita, referenciada socialmente, a universidade deve se impor como uma instância de reflexão, de crítica, lugar de debate, lugar de produção do conhecimento, de formação de cidadãos, não de consumidores. Nesse sentido, é preciso que ela defenda sempre a sua autonomia perante os partidos políticos, perante os governos, perante o mercado. Assim ela afirma a sua natureza e pode avançar na defesa da excelência acadêmica, ou seja, uma excelência que contemple a sua realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, transformadora. Essa é uma ideia central de nossa proposta. A autonomia, então, nos leva a pensar a necessidade de democratizar nossos espaços, hoje bastante burocratizados. É preciso que a reflexão sobre as nossas grandes metas perpasse as nossas várias unidades, nos envolva as distintas camadas num processo de debate. E, dessa forma, podemos corrigir uma certa lógica do fato consumado que nos faz simplesmente aprovar em cima da hora, atendendo a demandas que são externas à universidade. Para que nos afirmemos como instituição, insisto, é preciso que tenhamos uma força resultante não apenas de bravatas, de gritos, o que seja, mas sim do exercício, do aprofundamento de procedimentos democráticos. Nós temos notado que a Universidade Federal da Bahia tem perdido muito do seu protagonismo, tem perdido a sua capacidade de dialogar com os movimentos sociais, com a sociedade em geral, na defesa dos seus interesses. Tem perdido a ocasião de ser um fórum. Ela não é um partido político, não pode ser um partido político, não deve estar subordinada a partidos políticos, mas ela é um fórum de debate privilegiado das questões candentes da nossa sociedade. Defendemos, então, que se recupere esse seu protagonismo na defesa da sua autonomia e dos seus objetivos gerais de oferecer uma educação de qualidade e de que se torne, assim, a UFBA uma das principais instituições do ensino superior do país. Quero falar especificamente da cooperação com o IMS e CAT. Nós assumimos o compromisso, já está aprovada o desmembramento, mas nós assumimos o compromisso de batalhar para que esse desmembramento ocorra, para que tenhamos a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia forte e parceira. E esse compromisso envolve uma cooperação desde já. É importante registrar isso, ou seja, a cooperação já deve ocorrer no sentido de que o IMS-CAT já tenha favorecido a sua autonomia em uma série de procedimentos atuais de gestão. Tenho certeza que isso nos beneficiará. Mas autonomia aqui não é separação, não é isolamento, não é abandono. A defesa do desmembramento é a defesa de uma cooperação que deve começar desde já. Para nós, essa cooperação envolve, inclusive, o desafio de juntas, a Federal da Bahia, a futura Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, possam cooperar para melhorar a qualidade do ensino superior no Estado. A UFBA tem perdido, inclusive, a capacidade de liderar processos dentro do Estado, porque ela antes entra em conflito com outras instituições, mais do que coopera com essas instituições. Devemos traçar metas comuns
para pensar a interiorização, pensar a expansão do ensino de forma cooperada. Com isso, estaremos realizando uma tarefa pública do mais elevado nível. Tempo, né? 3 minutos. Vejam só. Portanto, afirmamos essa relação de parceria, de cooperação, agora e no futuro, de estreitamento. E venha calhar especialmente para essa parceria, porque notamos que nem mesmo se realizam eventos em conjunto como deveriam ser em mais quantidade. Nós vivemos um isolamento recíproco que devemos quebrar pela realização particular de eventos, pela cooperação entre os nossos cursos, entre os nossos pesquisadores. E podemos ter, em uma das propostas de nossa chapa, uma oportunidade extraordinária para aprofundar essa cooperação. Nós propomos que a UFBA vive um momento decisivo na sua história, tem que fazer, por exemplo, uma avaliação do REUNE, uma avaliação da política de cotas, uma redefinição do seu plano de desenvolvimento institucional. Tudo isso nos leva a pensar, inclusive, uma redefinição, uma avaliação dos seus marcos regulatórios atuais, seu estatuto, seu regimento. Tudo isso nos leva a dizer que a UFBA deve, nesse momento, refletir sobre a sua situação e sobre o seu futuro. E propomos a realização de um grande congresso no primeiro ano de gestão, não para substituir nossas instituições, elas devem ser fortalecidas, mas para oxigenar a vida democrática em nossa comunidade, que muito se beneficiará dessa reflexão realizada coletivamente. A nossa chapa se chama UFBA, uma construção coletiva, porque nós realizamos a nossa proposta, elaboramos a nossa proposta já de uma forma bastante compartilhada com diversos setores. Ela está em processo de formulação ainda e deve se aprofundar na gestão, com a participação das diversos setores, diversas unidades, no sentido de nos devolver uma UFBA forte, autônoma, fortalecida na sua natureza pública, mas uma instituição também que recupere seu protagonismo e sua condição de ser uma das melhores instituições de ensino superior do país, nos fortalecendo na possibilidade de viver o orgulho e a alegria de ser Universidade Federal da Bahia, no caso, em parceria com o IMS-CAT, já o IMS-CAT sendo UFBA, e no futuro, 2 instituições universitárias de nível superior que trabalharão juntas pela qualidade do ensino superior na Bahia. Obrigado. Professor Luiz Rogério. Boa tarde, queridos estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes do IMS-CAT. É uma honra para nós estar aqui nessa tarde, discutindo a universidade e falando especificamente para vocês. Tenho aqui ao meu lado a professora Eliane Benício, diretora da Escola de Teatro, que me acompanha nessa chapa na candidatura à reitoria. Quero iniciar esse debate reassumindo e reafirmando o compromisso que assumi com a comunidade do IMS-CAT em 2010, quando em debates aqui nesse instituto, acompanhando a reitora Dora na condição, aquele momento, de candidato a vice-reitor, de trabalhar
em prol do desenvolvimento do Instituto, em prol do crescimento do campus, em prol dos nossos estudantes, dos nossos professores e os nossos servidores técnico-administrativos. Reafirmar compromissos também de aprofundar a nossa autonomia universitária e, em particular, a autonomia do IMS-CAT, aprofundar a participação das pessoas na gestão universitária, quer no ensino, quer na pesquisa, quer na extensão, e reiterar que a necessidade de aprofundar essa autonomia e participação se dá na perspectiva de que a universidade tem que ser maior e melhor cada vez mais. E que a nossa universidade tem que ser livre, soberana, altiva. E por isso, também, nesses últimos dias de campanha, temos declarado de forma muito enfática que o nosso partido é a UFBA e que o partido da UFBA é a educação. Na nossa campanha, não há entidades externas participando, quer no Facebook, quer no campus universitário, participando de festas com distribuição de acarajé, ou mesmo qualquer outro tipo de evento. Não precisamos de agentes externos à universidade para dizer quem deve ser o reitor ou vice-reitor dessa universidade. A UFBA é autônoma. A sua comunidade sabe escolher o reitor e a reitora, ou vice-reitor ou vice-reitora. Não há necessidade de elementos estranhos à nossa comunidade dizer em quem a nossa comunidade deve votar. Nós temos autonomias e temos a sabedoria. Essa é uma instituição pública, livre, autônoma. E isso queremos reafirmar cada vez mais. Participo dessa gestão com muito orgulho. E todas as etapas dessa gestão eu participei. O IMS-CAT me conhece do início da gestão, quando o curso de farmácia precisava dos equipamentos de laboratório que visitei essa manhã. Naquela oportunidade, eu ocupava a Pró-Reitoria de Planejamento. No início do mandato da reitora Dora, compramos todos os equipamentos que o IMS-CAT solicitou. Aliás, como fizemos em todos os laboratórios. Tive o prazer de apresentar a minha companheira de chapa aos laboratórios do IMS-CAT. Professor Daniel, ex-diretor da Escola de Teatro, me confessava que esteve aqui quando ele era diretor há 3 anos atrás e hoje quase não reconhecia o campus. Professor Orlando é testemunha que nas constantes apresentações que faço na nossa universidade, no Conselho Universitário, sobre a evolução da nossa instituição ao longo desses últimos anos, tenho dito: o campus Anísio Teixeira é o campus mais bonito da UFBA. Porque aqui as pessoas são comprometidas, os professores, servidores técnico-administrativos, alunos, e junto com a administração central nós estamos construindo a Universidade Federal do Sudoeste. Não é com conversa, é com trabalho que se faz isso. E é com trabalho que vamos construir mais e mais para o IMS-CAT. Por isso o slogan da nossa campanha é mais UFBA. Porque fizemos muito e vamos fazer muito mais. O protagonismo da UF está sendo exercido sim. Fui presidente da Comissão de Implantação da Universidade Federal do Oeste. Andei por todos aqueles municípios: Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, 5 municípios que vai ter campo. E vi a manifestação das pessoas da vontade de ter universidade. Como pessoa do interior que sou, morador de residência universitária, quem almoçou e jantou no restaurante universitário longe de casa, sabe o que é sair de sua casa e ir para uma universidade longe,
longe dos pais, da família, com saudades. Eu sei que muitos aqui não são daqui de Vitória da Conquista. Falo especificamente para vocês. Essa Universidade Federal do Sudoeste tem que ir para Guanambi, tem que ir para Brumado, tem que ir para outros municípios. E é isso que já como reitor faremos junto com vocês. Assegurar as condições de fortalecimento do IMS-CAT, mas ampliar, sair para fora do território onde estamos. Porque o povo precisa. Não existe excelência sem envolvimento de todos, da sociedade, dos excluídos. Excelência tem que ser para todos e não para poucos, como alguns defendem, que são contra a residência universitária e criam dificuldade para implantar restaurante universitário. Isso acontece lá na UFA, lá em Salvador. Vou trazer alguns números só para ilustrar o que fizemos, muito rapidamente, nas bolsas de pesquisa de iniciação científica. No início da nossa gestão, tínhamos 630. Muitos de vocês são bolsistas de iniciação científica. No último edital, foram disponibilizadas 1.902 bolsas. Um aumento de 201%. Dessas bolsas, a UFA participava no início da nossa gestão com 25 do seu orçamento. Nesse ano, colocamos no orçamento 782 bolsas de iniciação científica. Na extensão, crescemos 370%. Fizemos muito. Podemos fazer muito mais e vamos fazer mais. Falta pouco tempo. Nós pensávamos que tinham 15 minutos, eu vou deixar a professora Helene falar um pouco sobre o que vamos fazer ainda mais. Boa tarde a todos e a todas. Então, professor Luiz, a partir dessas realizações, podemos fazer ainda muito mais. Na administração, mais autonomia para o campus de Vitória da Conquista em relação aos sistemas administrativo e acadêmico com a desburocratização. Mais participação da administração central da UFBA no cotidiano do IMS, com reuniões trimestrais com a equipe de reitor e pró-reitores. Criar a ouvidoria da UFBA no Instituto do IMS, garantir apoio para o deslocamento da representação estudantil para as reuniões dos conselhos superiores em Salvador. No ensino, pretendemos criar ações afirmativas nos programas de pós-graduação, ampliar quadros de servidores técnico-administrativo para a biblioteca do IMS, ampliar para todos os cursos do IMS o auxílio para trabalhos de campo. Podemos fazer mais na pesquisa, criação, inovação e extensão, ao consolidar o sistema de acompanhamento de editais. Também é necessário fortalecer o repositório institucional, a publicação em periódicos e livros nacionais e internacionais, requalificar a EDUFBA com a criação de um polo de distribuição de livros no IMS também, mais apoio às atividades de pesquisa e extensão do IMS também, com desburocratização de processos e ampliação curricular em comunidade e sociedade. Com relação aos nossos estudantes, vamos criar o Fundo de Apoio Social com recursos oriundos de fontes diversas, orçamento da União, emendas parlamentares, convênios, aperfeiçoar os programas de permanência, Bolsa Moradia, auxílio transportes e requalificar as ações afirmativas. Para os nossos técnicos administrativos, a implantação imediata dos turnos contínuos e para os docentes, reavaliar a carga horária em sala de aula. Obrigada. Professor Nelson Preto. Boa tarde a todas e todos, saúdo meus colegas da mesa, é um prazer estar aqui com vocês.
primeira vez que eu venho aqui nesse nosso campus Anísio Teixeira. Fico positivamente bem impressionado pela luta e pelo trabalho que a comunidade de professores, servidores e estudantes estão fazendo aqui. Fico muito bem impressionado pela mobilização. Confesso que gostaria de ver esse auditório repleto, já que somos aqui uma comunidade de mais de 1.000 e tantas pessoas, entre servidores e professores. E seguramente provas temos toda semana e eleição para o reitor somente de 4 em 4 anos e a visita dos 4 candidatos também. Isso é muito importante porque um dos aspectos fundamentais da nossa plataforma e da nossa proposta de gestão, minha e do professor Ângelo Serpa, que é professor titular do Departamento de Geografia, razão pela qual não está aqui, porque está hoje em uma banca, é da formação política do cidadão. Então, esse campus, assim como toda a UFBA, precisa ter como centralidade na formação a ideia de que nós precisamos não buscar liderança, não buscar primeiro lugar, mas buscar, entre tantas outras coisas, uma ideia essencial de colaboração, de compartilhamento. Fico muito feliz porque tem uma história, e é essa história que eu coloco à disposição dos colegas daqui, que já desde a década de 80, e percebi uma conquista bem mais animada, bem mais crescida, inclusive, quando, no Instituto de Física, já trabalhando em parceria com a Faculdade de Educação, realizamos com as secretarias de educação de vários municípios do estado os encontros sobre o livro didático. Acho que não tem ninguém aqui daquele tempo. E encontros esses que mobilizavam professores política e academicamente em rede, e nós não tínhamos rede. Nós tínhamos um telefone que funcionava mal e tínhamos o correio, mas tínhamos, antes de tudo, o desejo daquelas pessoas de compartilhar, desde aquela época, o desejo daquelas pessoas de aprofundarem as suas discussões em torno da educação. Por isso que é extremamente fundamental pensarmos as condições deste campus, desta parte da nossa universidade, que precisa ser fortalecida. E eu gostaria de, mais adiante, falar bem mais sobre isso. O segundo aspecto que eu queria trazer, e que me parece extremamente importante, e que talvez vocês não estejam acompanhando tão de perto como seria bom que estivesse, se efetivamente tivéssemos um campus profundamente integrado ao cotidiano da nossa vida universitária, diz respeito ao próprio processo de eleição. Eu fico muito feliz que os colegas começam a incorporar várias das expressões e das ideias que a gente vem anunciando e vem defendendo ao longo da vida, nas nossas batalhas, no nosso ativismo em defesa da educação pública nesse país. Eu fico feliz que muitos insistem em dizer que nós precisamos, de fato, ter uma UFBA altiva, como a gente começou a afirmar desde o primeiro momento. E gostaria muito que estivéssemos todos com o compromisso de regulamentar esse processo eleitoral. É fundamental que esse processo eleitoral seja regulamentado no sentido de que, primeiro, as regras sejam claras do uso da máquina, do financiamento de campanha e, em última instância, da definição da autonomia da universidade, que a eleição se encerra com o fim da eleição. Ou seja, que nós não precisemos fazer esta consulta para depois ser referendada pelo colégio eleitoral. Nesse sentido, e para dar logo o exemplo, porque nós, como professores pesquisadores, que nos propusemos a candidatos a administrar a mais antiga universidade federal do nosso estado, no nosso site da campanha, na nossa página da campanha, desde o primeiro dia e desde a outra campanha em 2006, os colegas podem encontrar a planilha com os custos da nossa campanha. É a primeira vez que estamos aqui, porque não estamos em cargos administrativos, nem temos recursos para vir aqui com mais frequência, antes de vocês nos darem o privilégio de ser reitor e vice-reitor dessa universidade.
Segundo aspecto que me parece extremamente importante nessa discussão, e gostaria de retomar esse aspecto para vocês que estão aqui um pouco mais longe das unidades do campo, mas não pensem que os problemas que vocês enfrentam são muito diferentes dos problemas que enfrentam as outras unidades que não estão coladas no Palácio da Reitoria da Administração Central. Diz respeito ao papel que resgatamos e que vamos resgatar do vice-reitor. Para nós é fundamental compreender o vice-reitor não como um tocador de obras, mas sim como uma liderança acadêmica e política que, junto com o reitor, vai administrar a sua equipe e tentar, porque isso é de uma cultura, evitar que seja necessário para a resolução de qualquer problema, telefonemas e contatos imediatos de primeiro grau com a alta cúpula da universidade. Temos que ter uma gestão transparente que possibilite que, estando a 500 quilômetros de Salvador ou a 5 metros do setor administrativo, os tratamentos sejam absolutamente isonômicos e fluidos. Por exemplo, não tem sentido um professor ou um servidor que precise de uma perícia médica, como eu sei que vocês aqui precisam, se deslocar até Salvador pelas suas próprias custas. Não tem sentido um campus que se diz universidade não ter aqui um serviço médico que possa dar assistência aos estudantes, pior ainda sendo um campus de saúde. Precisamos, então, ampliar isso de forma plena. E precisamos ampliar isso de forma plena, porque temos muito claro o que é uma universidade multicamp. Uma universidade multicamp não é uma universidade que tenha na sua sede um campus privilegiado e os demais campi sejam campi secundários a dever favor para a universidade que é tratado como a Bahia. 3 minutos. Vejam, colegas, que nos próprios relatórios escritos daqui do campus Anísio Teixeira, a frase final é sempre assim: avançar na relação institucional com a administração central da UFBA. É uma demonstração clara do não pertencimento a esta universidade. E isso nós não vamos deixar acontecer. Porque antes de lutar para que a universidade, para que o campus Anísio Teixeira vire uma universidade, nós temos que lutar para que este campus seja UFBA plenamente. É uma UFBA forte que vai construir a nova universidade que aqui vai ser criada. Temos que ter clareza disso. Não podemos abandonar a própria sorte, os colegas que aqui estão, na luta, na expectativa das articulações políticas, e vocês sabem melhor do que eu, porque Barreira saiu antes que Conquista, porque as articulações políticas que garantiam, e eu estava no Conselho Universitário acompanhando tudo isso. Nós só vamos ter o campus Anísio Teixeira como uma universidade forte quando tivermos aqui, efetivamente, um campus Anísio Teixeira forte. Isso é fundamental. E para que ele seja forte, nós precisamos garantir não a sua autonomia, mas o seu fortalecimento na participação, enquanto UFBA, das definições do futuro da nossa instituição. E o nosso compromisso é, como dito em todas as nossas letras e em todas as nossas falhas, é garantir e gestar a universidade, gerir a universidade a partir da decisão da maioria, com amplo e total respeito das minorias. As minorias serão enaltecidas na nossa gestão, porque é com a crítica das minorias que a gestão consegue aperfeiçoar o seu trabalho. É com a liberdade do voto de cada um. Não se engane com falsas promessas. Estude os programas, estude a vida de cada candidato, porque é desta forma que nós vamos construir um campus Anísio Teixeira forte, e um campus Anísio Teixeira forte faz uma UFBA forte. Um campus Anísio Teixeira forte faz a futura Universidade do Sudoeste da Bahia mais forte do que ela pode ser se ela for simplesmente a criação a partir de arranjos políticos partidários. Contamos com vocês e estamos abertos a discutir
toda e qualquer questão, porque a UFBA merece o nosso respeito, merece o respeito de cada um de nós na construção desse projeto coletivo e, principalmente, um projeto de compartilhamento e de generosidade. Muito obrigado e continuamos a conversa. Professor Disseu. Bom, desligou, Nelson? Não, tá ligado. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar os candidatos, o professor Nelson Preto, o professor João, o Luiz Rogério, o professor Eliane, cumprimentar a mesa e desejar a todos um bom debate nessa tarde aqui em Conquista. É com muita alegria que eu estou aqui em Conquista. Essa é pelo menos a terceira ou quarta reunião que eu faço aqui nesse auditório. Fizemos com os estudantes quando estavam acampados nas barracas e sentamos no chão aí nesse auditório. Fizemos na aula inaugural recentemente, onde colocamos carteiras aí nesse auditório. E hoje esse auditório já está com as poltronas cada vez mais maravilhoso. Isso demonstra que a expansão do ensino público superior com inclusão social é importante e viável. Nós já estamos fazendo, e a comunidade de Conquista está fazendo, um campus forte. Campus Anísio Teixeira, aliás, um educador aqui do sudoeste da Bahia, aqui de Caetité, próximo da gente, onde nós vamos expandir para construir a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia a partir desse campus, que esse campus foi plantado como semente para que futuramente fosse a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. E o futuro está chegando, o futuro já chegou. Um campus que quem não conhecia chegou e viu e ficou de queixo caído. Um campus que está cada dia mais bonito e que faz atividades cada vez mais importantes. A nossa chapa, talvez, eu também não posso falar aqui como se todo mundo me conhecesse. Eu sou o professor Disseu Martins, professor de Estudo de Química, fui pró-reitor de assistência estudantil, atualmente sou pró-reitor de administração. A professora Sueli Almoinha é atualmente a diretora do Instituto de Biologia no campus da UFBA, no campus Salvador da UFBA. Eu tenho muito orgulho e hoje vejo que tem muito acertado quando dei o parecer na Comissão de Normas e Recursos do Conselho Universitário pela aprovação da interiorização, aprovação do campus de Conquista. E na época havia muita discussão e ainda no meu parecer, por escrito, disse: se no futuro não tiver recursos suficientes, a gente vai dividir os recursos entre os campos de Salvador e o campus de Conquista. Mas eu tenho certeza que a comunidade que vai chegar e também a sociedade civil organizada vai brigar para que a gente tenha recursos e tenha um campus cada vez melhor. Em 2004, a nossa universidade aprovou as cotas como o início da política de ações afirmativas. Naquele ano, a Bahia tinha apenas 3,9% dos seus jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. Isso contando instituições públicas e privadas. Portanto, a nossa chapa, que defende a expansão do ensino superior público no Brasil como um todo, mas na Bahia principalmente, com inclusão social, e a nossa universidade, a UFBA, tem tido protagonismo muito grande nisso. A partir dela, desmembrando seu campus, foi criada a UFRB. Depois foram plantadas duas sementes, dois campos, um em Conquista e o outro em Barreiras. O de Barreiras já está formando a Universidade Federal do Oeste e o de Conquista está caminhando para a formação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Para isso, ele precisa ser mais fortalecido. Vai vir mais um curso da área de saúde, que é o curso de medicina. Além disso,
a congregação aqui já aprovou cursos para o turno noturno. Esses cursos do turno noturno também têm que ser implementados para que a gente vá fortalecendo cada vez mais esse campus, crescendo cada vez mais e mostrando que ele tem capacidade, tem condições de virar a futura universidade. Hoje, ainda temos no Brasil menos de 15% dos jovens de 18 e 24 anos no ensino público, no ensino superior, tanto público quanto privado. Como queremos falar em país rico? Como queremos falar em país que tem uma riqueza social, riqueza econômica, riqueza política, influenciar os outros países do mundo, estar nos tais BRICS, estar no G20, se nós tivermos a nossa juventude fora da universidade, a nossa juventude sem a opção de entrar na universidade. Por isso defendemos e continuamos defendendo que nós precisamos continuar ampliando vagas no ensino superior e com a inclusão social. Não temos que discutir a política de cotas. Nós aprovamos em 2004 45% de acesso pelas cotas sociais e com recorte étnico de 85%. O Senado Federal aprovou já, para agora, 50% das cotas. Portanto, o que nós temos que fazer é ampliar para 50% e continuar. Não há mais discussão sobre as cotas, no país como um todo. Portanto, nós vamos continuar tendo protagonismo. A UFBA tem que continuar tendo protagonismo de avançar socialmente, avançar criando novos campos e fazendo com que eles sejam semente para construir novas universidades. Nós vamos fazer o debate, a nossa universidade, para ser, inclusive, melhor, nós precisamos fazer com que os sistemas de tecnologia de informação sejam implantados, para que conquista não tenha que a distância de conquista de Salvador seja reduzida completamente com a tecnologia das informações de hoje. Portanto, nós vamos implantar todos esses processos. E eu, quando falo aqui, nós vamos implantar, eu não venho aqui falar teoria. Eu estou aqui eu tenho vindo em Conquista desde 2010. E toda vez que vim aqui, foi para resolver os problemas. O campus de Conquista tem se resolvido seus problemas com seus professores, seus apenas 89 professores, para 6 cursos de graduação, 2 mestrados e um doutorado. Tem resolvido seu problema com seus técnicos administrativos, que têm competência muito grande e muitos processos já fazem sozinho. E tem tido no seu diretor alguém que conduz esse instituto muito bem, inclusive fazendo uma interlocução direta com a reitoria. E, portanto, nós vamos continuar essa interlocução. Eu vou passar para vocês isso aqui, para ela fazer aqui a sua fala, e nós vamos estar preparados para o debate. Tenho apenas 3 minutos, então, boa tarde a todos e a todas. Salve a mesa, os colegas da chapa de a comissão eleitoral. E assim, como o professor Disseu coloca, né, a nossa chapa 4, ela é a UFBA para todos. E pensar a UFBA para todos significa pensar em trazer quem está fora para dentro e quem está dentro propiciar condições para que o estudante conduza a sua formação com dignidade e conclua a sua graduação como um profissional qualificado e capaz de atuar na sociedade. E nesse sentido, nós acreditamos que fortalecer programas como o Programa de Educação Tutorial, o PET, ele possibilita a realização de ações que promovem de forma indissociada o ensino, a pesquisa e extensão, vinculados a colegiados, diretórios acadêmicos, a melhoria do ensino na universidade e nas comunidades. A extensão aqui entendida como a possibilidade de rica interlocução com a comunidade e não apenas como aquilo que sobra quando nós fazemos o currículo Lattes e não temos onde colocar. Então, construir conhecimento junto com a comunidade, reconstruir nessa perspectiva de relações horizontais. Outra questão que nos é muito cara é a questão da formação dos professores. A oferta de curso de formação continuada com a abordagem de questões didático-pedagógicas, elas irão possibilitar tanta qualificação e atualização dos professores, como contribuirão para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem e contribuirão para diminuir a retenção e a evasão em alguns cursos de graduação que constituem uma triste realidade. Outra questão também importante é com relação aos técnico-administrativos. Nós achamos que eles devem ser tratados em condições de isonomia com os docentes. Então, pensamos em capacitação e qualificação, e tal como acontece com os docentes, quando houver afastamento, esse técnico deverá ser substituído para que ele possa tanto
desenvolver esse processo de formação com tranquilidade, como a instituição continuar desenvolvendo plenamente as suas atividades meio. Pensamos, inclusive, na possibilidade de um mestrado profissional na área de gestão pública, que seria muito adequado para o funcionamento das nossas instituições. Outra questão que nós queremos colocar é que nesse discurso todo, o que emerge é o quê? É uma proposta de reitorado cuja centralidade é o diálogo franco, permanente com a comunidade acadêmica, construindo a gestão por responsabilidade compartilhada, ou seja, uma gestão republicana e democrática, com respeito às decisões das instâncias dos órgãos colegiados, a divulgação dessas decisões e a imediata implementação dessas decisões. Acreditamos que somente no diálogo, onde as relações são relações horizontais de poder, podemos todos participar ativamente da construção de uma UFBA que nós desejamos que seja uma UFBA para todos. Obrigada. Vamos agora para a classificação do plenário, com o primeiro bloco de perguntas, sendo 2 por cada categoria.